Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essas ofertas, por esse momento de louvor, de adoração. Te pedir, Senhor, que nós possamos amadurecer, crescer e alcançar sabedoria dentro dessa caminhada, Senhor. Nós somos gratos, Pai, pelo privilégio de poder estar aqui essa noite reunidos como igreja e ofertar, abençoar e ser abençoados. Em nome de Jesus, amém. Cadê o Jader? Hoje o Jader vai trazer uma palavra abençoada para nós. Não, se fosse fácil ia ser miúdo. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos começar orando, amém? Aí, ó, agora tá bom. Irmãos, quando eu vou pregar, vocês acham bom, né? O culto acaba mais cedo um pouquinho. Mas vocês não riram, não. Semana que vem, ó, Mario, né? Vamos descontar, tá? Viu, Mário? Eu pego aqui uns 15, você pega 1h50. Você dá 15 minutos do seu pra mim. Eu vou dar o tempo meu pra você. Brincadeira, viu, gente? Irmãos, vamos orar então? Senhor, meu Deus, poderoso Pai, te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha usar de tua misericórdia, Pai, comigo, Pai, para poder trazer uma palavra aqui para a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor venha falar através de mim, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, este mês de maio, estamos fazendo cultos, né, temáticos com o tema da família, né, que é muito importante hoje em dia. Então eu queria começar lendo lá 1 Timóteo 5,8. Timóteo está lá no finalzinho. Acho que Paulo sequestrou meu Timóteo aqui. Pronto. Mas se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. Irmãos, o Anderson semana passada pregou também sobre família, né? Ele citou muitos versículos e tal, e eu vou falar um pouco menos, né? Mas vou trazer também coisas úteis, creio que serão úteis. E eu acho muito importante a gente estar falando sobre família, que família é assim, a família. Vou falar sobre família, vou falar com família de sangue e família de igreja, né? Nós aqui. Vou estar usando os dois. Mas tanto a família de sangue quanto a família realmente que nós aqui, eu sinto que realmente está acabando, né? A gente vê hoje cada dia menos interesse das pessoas, principalmente os jovens, né? A participar de igreja, participar de realmente formar uma família. Eu também não sou muito bom para falar nisso, não, porque eu também não casei ainda, né? Então, o ano chamou, fazer o quê? Mas, da minha turma, por exemplo, que eu estudei, não da faculdade, mas da turma que eu estudei no 3º ano, que a gente formou em 2011, de uns 35, só uma que casou, e mesmo assim ela casou com um caboclo mais velho, que se fosse assim, não acho que não tinha casado também não, sabe? Então, realmente, você vê que as pessoas hoje não têm mais um interesse em estar realmente formando uma família, né? Casando, bonitinho, frequentando uma igreja. Esse tipo atrás, o Anderson que cadê o Anderson? Fechou ali. Eu fico observando até mesmo os bairros, né? Antigamente você tinha sempre um bairro, tinha uma pracinha e uma igreja. Hoje em dia nem de igreja católica a gente está vendo mais, né? Você realmente os bairros novos aí, não tem, o povo já não tem mais esse valor cultural que tinha. E é muito importante para a construção da família. Então realmente a gente tem que ter tá pensando, tá refletindo realmente, né, como que anda a nossa família, tanto aqui na igreja, quanto a família de casa mesmo, tanto também com os planos, né, que a gente casar e tudo mais, que hoje a promiscuidade tomou conta, né? Infelizmente as pessoas já não têm mais essa ideia, tem
um ditado popular que é muito verdade, né? Quem tem leite de graça não compra vaca, né? Então as pessoas hoje já estão vivendo realmente como casado antes do casamento, né? E a igreja, principalmente a evangélica, tem essa missão, até muitos tidos por caiu em desuso, né, em muitos lugares, mas a igreja ainda permanece com isso, que é realmente permanecer com a família, né? Porque a pessoa casou ou não casou, está namorando, está em casa com os pais, né? Tem as contas pagas, não paga o aluguel, não tem que pagar uma casa, está tudo arrumadinho. Tem a outra parte, né, do namoro, a parte do casamento, que está ali tranquilo. Então, para que a pessoa vai se preocupar? Às vezes sair de casa, para poder, né? Então, não tem necessidade. Então, mas a igreja evangélica é uma que a gente vê ainda que continua constantemente lutando para poder valorizar essa família, né? Então, vamos lá. Família, a gente pode estar usando tanto aqui o pai, a mãe, os irmãos, a gente, como a família aqui de igreja, né? Como nós aqui irmãos. E a pergunta que eu trago primeiro aqui é como tem sido a sua família, né? Como você tem uma família bacana. É claro que a gente entende que, infelizmente, meu pai e a mãe separou há alguns anos, então a gente não tem mais assim, como até quando você não casa, você ainda é filho, né? Então a gente não tem assim, mas a gente procura se dar da melhor forma possível, né? Por mais que a gente às vezes não tenha um modelo de família tradicional, claro que a gente não hoje em dia você falar que o modelo de família tradicional não tradicional é isso daí, não estou falando isso não. Estou falando de circunstâncias da vida que fizeram você ter uma família um pouco diferente das demais, né? Que é sua mãe com filho, só o pai com filho, ou só sozinho com os irmãos, né? Cada um tem a sua. Mas é importante a gente estar sempre tratando bem essa família nossa, né? Sempre cuidando, igual o Paulo fala aqui para Timóteo, né? Porque a gente tem que cuidar da nossa família, senão a gente não vale nada, né? E a gente também tem que cuidar da nossa família enquanto irmãos, né? Como comunidade aqui mesmo. Semana passada o Anderson até mandou no grupo nosso aí, eu enchendo o saco, porque a turma, realmente vocês não vieram, né? Semana que vem, semana passada faltou uns 1000. Então, assim, realmente a gente fica preocupado, porque aqui na igreja não tem obrigação de nada, a gente não tem obrigação de ofertar, não tem obrigação de vir, se quiser cantar, canta, se não quiser, não canta. Mas como eu amo vocês, né? Eu realmente gosto daqui, tenho vocês como realmente família. A gente se preocupa, o seu irmão não veio hoje, né? O Carlinho vira e mexe, a gente pergunta o quê, mas eu sei que ele fica viajando, às vezes não pode vir. Até virou, estava lá dormindo para o outro lado. Se tivesse chamado mais cedo, cara. Então, assim, porque a gente se preocupa realmente com os irmãos, né? A gente realmente tem que ter uma noção de realmente isso aqui é uma família, né? Não é de sangue, mas às vezes, como até mesmo o Anderson falou semana passada, não sei se vocês lembram, Jesus fala, né? Ele está numa reunião lá, pregando, e chega um apóstolo e fala assim, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Assim, quem são minha mãe? Quem é meus irmãos? Então, aquele que segue a palavra, esses são minha mãe e esses são meus irmãos, né? Mas o mesmo tanto que ele fala para a gente valorizar essa parte de igreja, em momento algum ele fala que a gente tem que valorizar a nossa família de sangue, né? Um outro ponto aí muito importante, que às vezes a gente tem se preocupado com a nossa família de maneira um pouco errada, né? A gente às vezes se preocupa com muito com o ter das coisas, né? E claro que a gente tem que ter isso, nunca falo o contrário, né? Mas às vezes um pai, por exemplo, né, se preocupa muito com a condição, trabalha demais, às vezes estuda demais, faz isso demais, mas às vezes não sobra o tempo para ter ali um afeto, para jogar uma bola, para conversar fiado, para soltar um papagaio, né? Então a gente às vezes se preocupa demais com o financeiro da coisa e não sobra tempo às vezes para a família da gente. Da mesma forma com a igreja, né? Às vezes a gente tem 1001 coisas para fazer, mas a gente não se preocupa com a família realmente da gente, de estar vindo curso, de estar participando, de estar orando e tudo mais. Quem quiser abrir, ler lá para a gente lá em Gênesis 1, 26 e do 26 ao 28. Gênesis 1, 26 ao 28. A sua começa no 25? Gênesis 5, É família, fazer o quê? Não tem jeito. Não pode matar. Não, mas esse negócio de evolucionista, você acredita que eu vi isso para trás? Eu fiquei até satisfeito. É só abrir um parênteses até que vocês acham o Gênesis 1.
que a ciência já está se conformando que a teoria, porque a teoria também nunca foi verdade, não foi provado que a teoria da evolução é verdade, né? Mas a ciência já está aceitando, não fala que é Deus não, mas fala, esqueci o nome, criador inteligente ou alguma coisa assim, que realmente criou, que o design inteligente, realmente a comunidade foi criada, que não é, eles não estão adotando mais tanto aquela teoria lá de Darwin, lá da evolução e tudo mais. Mas enfim, vocês acham o Gênesis 26 ao 28. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move pela terra. Amém. E outro abençoado aí lá, Marcos 10, 6 ao 9. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. E os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o ser humano. Amém. Irmãos, eu pedi para ler esses dois versículos, essas duas passagens, uma no Novo e uma no Velho Testamento, para provar que Deus da criação realmente do mundo, Deus já tem plano já para a família, né? Deus já tem essa ideia de família, de homem e de mulher, não é de mulher com mulher, nem homem com homem, não tem jeito, né? Então Deus dessa época aí, que Deus já se está preocupando com esse padrão normal que a gente tem que seguir, né? E é mais um motivo para a gente estar realmente valorizando isso, valorizando a família, essa família realmente normal, né? Que é a família que tem como ter, né? Que eu sempre falo aqui, às vezes eu acho que alguém outro não acha ruim, mas a gente vem aceitando muito bem as coisas, né? Hoje em dia você já pega aí uma família e você fala assim, às vezes, não estou falando para ninguém não, tá gente? Mas às vezes você pega assim uma família e às vezes um casal de namorada que tem tudo, e às vezes acontece de ter uma criança. E as pessoas já falam assim, não, mas não tem que ficar casado por conta disso, não. O menino não segura ninguém, não, não sei o que tem. Você tem que viver a sua vida, você tem que viver a sua e tal. Mas e a criança? Como que fica? E a família normal? Né? As pessoas hoje a gente vê, e até como advogado, a gente às vezes até acha ruim, ganha um dia, mas acha ruim. É um dia do ruim da gente ganhar, que é o divórcio. Hoje em dia, você não, casa, se não der certo, você vai lá, separa e tudo mais. Então, conforme vai passando o tempo, a gente vai batendo naquela tecla. Não acredito que é uma mentira dita 1000 vezes é verdade, não, mas a gente vai se acostumando. Hoje em dia já a pessoa, antigamente aí, sei lá, 50 anos atrás, uma mulher separada era, nossa, separada, que trem todo. Hoje em dia já não, separada, de boa, tranquilo. Não que a gente entenda que tem casos e tem casos, né? Que realmente a gente tem que aceitar. Mas conforme a gente vai vivendo um padrão normal, às vezes a gente não perde a vontade de lutar pela família da gente, né? Que o problema é esse. Às vezes tem uma briguinha ou outra, desentende, que é normal de casamento. Não fui casado, mas né? Meu pai e minha mãe foi casado há muito tempo. Então às vezes tem uma briguinha ou outra, o povo já hoje não, vão separar, vão isso, vão aquilo outro. Eu entendo sim que tem motivos, até que a Bíblia realmente fala que é permitido o divórcio, mas hoje em dia, hoje, por qualquer coisa, as pessoas estão muito individualistas, né? Qualquer coisinha hoje é motivo para o divórcio, é motivo para destruir a família. E qualquer coisinha, da mesma forma, qualquer coisinha também já é motivo para você não formar uma família, né? Você não ter essa valorização da família. E a gente vê isso muito no âmbito realmente do sangue, né? Da família mesmo. E quanto da família de Deus também, né? Hoje, quando eu fico assim, às vezes, enchendo o saco para os irmãos virem, porque realmente a gente fica preocupado, porque conforme o tempo, hoje a gente já vê muito, os desigrejados, né?
cada vez mais a gente tem aqui os irmãos aqui que são da igreja aqui, mas a gente também tem contato com outras pessoas de outras igrejas e todo mundo fala a mesma coisa, que as igrejas estão esvaziando, né? Jovens então na igreja é uma coisa raríssima de se ver, ninguém quer saber mais, né? De jovens. Até na igreja católica a gente vê que antigamente, na minha época, por exemplo, quando eu era menino, na minha sala quase todo mundo frequentava o catecismo, um trenzinho assim, outro quando não é evangélico, né? Mas hoje até isso você vê que até o catecismo mesmo, menino, hoje os pais não estão estimulando mais, né? E a gente fala de família, tem a importância, porque isso é realmente o futuro da humanidade, está ligado à família, né? Aquelas teorias disso, daquilo outro, você vê que o alvo sempre é a família, porque a família é a base da sociedade, né? A partir do momento que você não tem, claro que a gente entende, tá, gente, que tem padrões que são diferentes, mas a partir do momento que você tem uma pessoa que é criada longe de uma família, ali para ela ser uma boa pessoa, a chance dela ser um mau caráter é 50% maior. Claro que tem uns casos que a pessoa, mesmo fora do núcleo familiar tradicional, dá certo, mas a chance de dar errado é muito maior, isso aí é inegável, né? Então a gente tem que se preocupar com uma sociedade mais sadia, com um mundo realmente melhor. A gente precisa de estar numa família, né? Preservar a nossa família e estar também preservando a igreja, né? Por isso que a gente fala que é importante a gente estar vindo, é importante a gente estar em comunhão. No finalzinho eu vou falar aqui como que a gente é importante a gente estar orando e tudo mais. Mas o segundo ponto também é que a gente não pode ter, às vezes, isso acontece também muito na igreja e na família da gente, de realmente valorizar as pessoas. Quando meu avô morreu mais ou menos, deve ter uns 5, 6 anos por aí, e meu avô teve 9 filhos. Ele ficou doente, para ajudar a cuidar dele, 1, 2, 3, e ele minha avó cuidou das 9 meninas, né? Então a gente vê hoje que as pessoas não têm mais essa preocupação com a família, né? Não liga mais para os mais velhos, às vezes também não liga tanto, todo domingo eu falo, porque eu prego, eu falo isso, os pais também não ligam mais para os filhos. Você pega ali, coloca o smartphone na mão dele, ele fica tranquilinho, fica vendo ali um desenho e não te dá trabalho nenhum. As pessoas já não têm mais essa preocupação, é individualista. E muitas das vezes também na igreja, na família da gente, a gente busca os irmãos, busca um parente, só quando realmente tem uma necessidade, né? Só quando realmente, estou precisando orar, estou precisando disso, estou precisando, quando a gente vai na família, a gente está precisando de dinheiro. Então isso também é muito triste, tem que ser combatido. E outra coisa que também a gente tem que levar em consideração, enquanto a gente fala que a igreja é família, que a gente realmente é família, você já parou para pensar que quando você tem assim um irmão de sangue seu, quantas vezes esse irmão seu, às vezes já te fez raiva, você já brigou com ele, já discutiu, às vezes quando é irmão de sangue, sai até no tapa, às vezes, você parar para contar, você não vai nem saber, porque é inúmeras vezes. Mas na igreja, às vezes, o irmão falou um trenzinho que você não gostou, ou o pastor, que não deixa de ser um pai, como se fosse assim, né? Fala uma palavrinha que você não gosta, você pega e sai da igreja, não vai mais. Não, que não gosto mais, porque falou isso comigo, falou aquilo outro. E realmente, irmãos, quando a gente fala que a gente aqui na igreja é família, às vezes eu vou fazer raiva no irmão. Irmão, como irmão mesmo, tem que perdoar. A gente tem que perdoar uns aos outros para a gente manter esse novo. Às vezes, eu com certeza já devo ter feito muita raiva em alguém, Deus me desculpe. Tem uns também que faz raiva na gente. Então a gente tem que realmente combater isso e realmente perdoar os irmãos, porque realmente é família. E família tem isso, né? Família tem as brigas, tem a discussão, tem aquilo outro. Tem alguém que tem vontade de pegar de porrada, mas não pode, né? Então a gente tem que preservar isso. Irmão, já encerrando, Passar para Maria. Não, calma. Tô brincando, depois vocês não vêm, vai ficar com raiva de mim. Irmão, se vocês ficarem com raiva de mim, vocês perdoam depois, tá? Não tive intenção. Mas, irmãos, trazendo aqui algumas coisas que a gente pode fazer para a gente melhorar a nossa família, né? Sei que percebeu aí, se às vezes Deus tocou no seu coração aí, você está vendo que você não tem uma família tão boa, né? A Deise ali, o noivo que vai casar daqui uns dias, apesar que não me deram o presente do padrinho. Mas a gente tem que aprender algumas coisas. Então vocês vão começar assim, não casei não, mas a gente sabe alguma coisa, né? Então a primeira coisa é a oração.
tanto aqui na igreja, né? A gente tem que ter esse momento aqui, o culto, que é o momento que a gente une, ouve a palavra, ora. É importante que a gente faça isso em casa, né? Eu acho bacana quando alguém me chama para almoçar assim, o povo é crente, aí tem um menininho pequeno assim, e o povo põe para orar. Eu acho que lá é o trem mais lindo do mundo, porque lá é bacana. Então a família tem que se acostumar a estar orando junto, né? Lá em casa, eu e minha mãe, de vez em quando, nós oramos junto também, que é trem todo. Só que minha mãe já é assim, você fica postando esse trem, complica, essa parte você corta. Minha mãe é mais pentecostal, né? Aí você vai orar com ela, começa com uns trem assim, aí eu já não animo. Mas se fosse uma oração mais tranquila, às vezes eu dava mais certo. Mas como ela é meio pentecostal, não é muito bom, não. Nada contra pentecostal. Hã? Nada contra. Nada contra. Fala, eu amo minha mãe. Então você vai cortar isso aí, senão dá pra... Mas a gente tem que estar orando junto, irmãos. Um casal aí, né? Sentar, ler a Bíblia junto, debater. Tira uma vez por semana. É um momento bom que você desligar um pouquinho das redes sociais aí. E tem um momento, esse aqui, segunda-feira à noite, vai ser o dia que nós vamos sentar aqui a turma aqui. Se tiver 2 pessoas, amém. Se tiver mais, senta todo mundo. E vamos, você faz isso lá antes. Você tenta, né? Dá certo. Aí tá vendo? Vamos dizer, um cara bocão mesmo. Eu mereço até receber aqui da igreja. Mas então, irmãos, a gente tem que fazer isso. E realmente é algo que ali, com certeza, sua família vai ser fortalecida, né? A gente está orando junto. O segundo aqui que eu já falei, mas volto a falar, é estar perdoando uns aos outros, né? Por mais que a gente às vezes brigue e aconteça isso, aconteça aquilo, a gente realmente, às vezes, lá em casa eu falo lá em casa porque eu e minha mãe, né? Então às vezes eu vejo que eu fiz um trem assim, depois mãe, foi mal mesmo, eu vou cair ali e tal, você também fez isso, mas procurar pedir perdão, às vezes do seu jeito, por mais difícil que seja, perdoar, né? Às vezes você não está nem errado, mas chega ali para resolver a situação. Não é vergonha nenhuma a gente perder. Às vezes a gente pede desculpa, a gente sai, acha que perdeu, não, mas a gente está ganhando. E terceiro e último, não menos importante, é a gente valorizar os momentos que a gente tem junto, né? Volto a falar lá no começo da palavra que eu falei, rascunha os irmãos quando falta, porque a gente tem que viver um momento junto. Mas a gente também tem que viver um momento junto com a família da gente, né? Sentar na mesa para fazer uma refeição, um trem assim. Desliga a televisão, desliga os telefones, desliga tudo, tem um momento junto ali, né? Isso é bacana, às vezes sai para sair, para tomar um sorvete, para ir no cinema, para ir na pracinha, qualquer programa de índio que seja, mas esteja ali junto, ali, desconectado do resto do mundo, né? Às vezes faz uma visita para o outro irmão, junto, valorizar essas coisinhas pequenas que fortalece a família da gente, né? E fortalece também a igreja. Às vezes a gente tem ali uma cantina. A gente pensa às vezes que é bom para a gente estar recolhendo fundo para a igreja, mas não, é um momento que a gente fica ali, conversa, que a gente tem, acaba o culto, não vai embora, mas a gente tem aquele momentozinho ali para ficar. Eu falo sempre isso também. Uma das coisas que eu gostei aqui na igreja quando eu vim pela primeira vez foi a ceia, né? Que você fala, nossa, depois da ceia você come de verdade, né? E aquilo ali é bom. A gente pensa que é ruim, mas não. Aquilo ali é o momento de a gente estar ali com os irmãos, conversando, porque realmente a gente entende que hoje em dia é muito corrido, né? Todo mundo, é difícil as coisas, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, e às vezes não sobra o tempo, mas a gente, um pouquinho de tempo que a gente tiver, fazer ele realmente com zelo, né? com amor realmente, para o negócio dar certo, né? Você valorizar às vezes ali, que seja meia hora que você tem com a sua família, mas valoriza aquele momento ali, né? O momento de oração que tiver, às vezes pode ser 5 minutos, às vezes uma refeição, assim, valoriza isso, né? Que tem certeza que Deus vai estar abençoando tanto nós aqui como família, quanto também as nossas famílias também, nossos lares. E é mais ou menos isso mesmo. Sobrou para você, Marildo, 8 minutos semana que vem, viu? Só 8 minutos. Amém? Vou estar orando agora, e os irmãos, se puder ficar em pé, a gente também vai estar orando. E irmãos, às vezes não sei se na sua família tem algum pepino, tem alguma coisa, às vezes você ficou, né, tocado com isso, não sei, mas procure resolver isso, né? Procure ficar bem, procure valorizar a sua família. A gente vai orar agora pela família, pelas nossas famílias, e realmente que você possa valorizar isso, que é um presente de Deus, né? Uma família bacana, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus poderoso Pai, quero, Pai, te agradecer agora por este momento que tivemos aqui agora, Pai. Pedir, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, cada família aqui, Pai, que está aqui representada.
Pai, nós sabemos, eu não sei, Pai, mas o Senhor sabe o que acontece em cada lar, em cada família. Que o Senhor possa estar realmente, Pai, abençoando, Pai, aqueles que vão começar uma nova família agora, Pai, que o Senhor também, Pai, venha fortalecê-los, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida deles. Aqueles que estejam passando por alguma dificuldade, algum problema, que o Senhor também, Pai, venha estar restaurando, Pai, essas famílias, restaurando esses lares. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor realmente, Pai, venha abençoar, Pai, nossas famílias, Pai, que a gente possa aprender a valorizar a nossa família, a valorizar os nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, por mais problemáticos que sejam, Pai, que a gente venha realmente estar orando, Pai, estar jejuando, Pai, lutando, Pai, para realmente para valorizar que essa instituição tão poderosa que é a família, Pai, não termine, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e já te agradeço. Amém.